Tá aqui então, 38ª rodada da Série B, última rodada. Inclusive eu cometi uma gafe lá no vídeo do resumo da rodada 35 do Brasileirão Série A, né, que fiz um vídeo lá pro canal. Aliás, com a edição do jeito que eu gostaria de fazer sempre, mas nem sempre dá, né? Normalmente eu posto um recorte da live, mas eu acho que eu vou tentar fazer daquele jeito, né? Ficou bem bacana a edição. Vamos ver como é que vai ser o dessa 36ª rodada, que provavelmente vai ser um recorte dessa live aqui. Vou ver se eu consigo gravar o vídeo possível. Vamos ver ainda. E aqui não tá aparecendo o escudo dos times. Bem, 38ª rodada então da Série B, a última rodada, a rodada derradeira. O fim do sofrimento para 4 gigantes aí que estavam na Série B. Bem, eu disse no vídeo lá, né, que os jogos seriam todos simultâneos no domingo, mas não. Teve jogo na quinta-feira, teve jogo na sexta, jogo no sábado e jogo no domingo que não foi às 6h30. Mas os jogos que realmente valiam foram no domingo às 6h30. Porque os outros jogos já não valiam nada. O Grêmio já tinha subido, por exemplo, jogou isolado na quinta-feira contra o Brusque. Na arena do Grêmio venceu por 3-0. O Náutico, já rebaixado faz tempo, recebeu a Ponte Preta em casa na sexta e perdeu por 1-0. No sábado teve o Criciúma ganhando de 2-0 da Tombense e o Sampaio Corrêa vencendo por 2-1 o Londrina. No domingo, às 4 da tarde, teve o Guarani ganhando de 1-0 da Chapecoense. E aqui os jogos que valiam foram às 6h30. O Vasco enfrentando o Ituano e vencendo por 1-0. O Vasco precisava de apenas um empate para se classificar e retornar à Série A. E caso perdesse, o Ituano teria subido, né? Foi a primeira vez na história da Série B que dois times chegaram na última rodada se enfrentando por uma vaga direta, né? O Ituano precisava vencer, o Vasco só precisava empatar. O Vasco venceu por 1-0. O Vasco poderia subir amanhã. Amanhã vai ter o julgamento aí sobre aquele ocorrido no jogo contra o Sport, né, que teve invasão de campo. Vai ser definido se o Sport vai ser punido com perda do mando de campo, ou ficar sem receber seus torcedores no estádio, né? Ou se o Sport perderá pontos na Série B. Eu acho ridículo o Sport perder pontos. Qualquer time, assim, eu acho que é pior, algo que não faz sentido. Faz sentido você punir com a perda do mando de campo ou ter que jogar de portões fechados, né? E o que aconteceria? Se o Sport perdesse os pontos talvez passassem para o Vasco, né? Fosse dar um WO, que não faz sentido, sendo que nesse caso quem abandonou a partida foi o Vasco, né? O Vasco foi para o vestiário e não quis voltar. Dá para entender? Dá para entender. Mas dá para entender que se a situação fosse inversa, como falou o treinador do Sport, o Vasco ia querer que o Sport voltasse. Então o que eu acho? Eu acho que tem que ficar o placar daquele jeito mesmo, que ficou 1-1, um ponto para cada um. E o Sport merece ser punido sim, porque a segurança ali no estádio não funcionou, né? Muito mal. E a punição deve ser com perda do mando de campo ou ter que jogar de portões fechados. Tem que dar quase na mesma coisa. Pode talvez mandar o jogo em outro lugar e aí a torcida pode ir, mas vai ter dificuldade para ir, né? Vai dar poucos torcedores e a renda para o esporte não vai ser a mesma coisa. Bem, agora não faz mais diferença porque o Vasco já subiu em campo, ainda bem, né? Porque seria uma vergonha se o Vasco subisse no tapetão. Subiu dentro de campo, apesar de ter tido polêmica, né? O Vasco marcou um gol de pênalti com o Nenê, mas no lance do pênalti foi reclamada uma falta no goleiro do Ituano. Foi reclamada depois, né? Tanto que o pênalti é o seguinte, né? O Raniel aparentemente faz a falta, ele tem um contato com o goleiro do Ituano, eu não acho que foi suficiente para a falta. E o gol fica aberto, entre aspas, né? Porque estava lá o zagueiro do Ituano dentro do gol e ele resolve fazer a defesa, né? Ele trocou o gol pela expulsão. Ele defendeu como goleiro, não podia fazer isso, tomou um cartão vermelho, pênalti marcado. Eu acho que era melhor tomar o gol e continuar com os 11, né? Mas na hora o cara não pensou. E até por isso mesmo que a falta tenha ocorrido, na minha opinião, não faria sentido ele botar a mão na bola, cara. Tipo, ele poderia parar que ele fez aquilo como assim, ninguém viu, tá ligado? Bateu no ombro. Não, né?
Senão ele agarraria a bola e parava o jogo e falava, foi falta. E mesmo assim ele poderia ser punido talvez com cartão vermelho. Mas então não justifica ele ter feito a defesa. O pênalti foi bem marcado, obviamente. A falta é discutível, mas para mim, como ele botou a mão na bola, a falta deixa de ser algo primordial, na minha visão. E aí o Nenê foi lá, bateu o pênalti, fez o gol. O Vasco sofreu muito ainda até o final para vencer o jogo, né? O Thiago Rodrigues, o goleiro Batman, que vem sendo bastante criticado nos últimos jogos, ele estava mal. Ele foi importante na campanha do Vasco, mas vive de altos e baixos, né? E teve o contrato renovado automaticamente, tanto ele quanto o zagueiro Anderson Conceição. A maioria o resto dos jogadores, quase todos devem sair, né? Tirando ali o Andrei Santos, que é o grande jogador do time hoje, né? Revelação do campeonato da Série B. E o Nenê, até o Nenê deve sair, talvez. Eu acho que ele deveria ficar, mas isso a gente discute mais pra frente. O Thiago salvou muito o Vasco. Senão o Ituano poderia ter empatado ou até virado o jogo, né? Empatado ainda dava para subir. O Vasco ficou ali com um a mais durante o primeiro tempo inteiro e mais um pedacinho do segundo tempo, porque o Andrei, que eu falei, é o principal jogador do time, a grande promessa, a grande esperança, mas ele foi expulso no segundo tempo. Expulsão infantil também acontece, né? O garoto ainda tem. Não sei se ele fez 18 anos, acho que ele tem 17 ainda, mais novo do que eu. Acontece, né? Jogo decisivo. Dá para entender, agora não dá para entender jogadores experientes, né? Passaram por isso em outras partidas. Inclusive, fiquei desesperado quando vi que o Vasco entrou com o Luiz Henrique para usar na lateral esquerda, mas tá bom. Deu tudo certo. Agora é reformular o elenco. A 777 investir aí o que prometeu. E pensar grande agora, né? Pensar grande. Mas eu acho que não vai ser um campeonato de brigar por título, mas pode terminar com uma vaga na Libertadores, porque todo ano esse G6 vira G8. E o Botafogo, por exemplo, está disputando ali o G8. Depois de ter subido da Série B, subiu campeão, né? O Vasco não. E o Botafogo não subiu o SAF, né? O Vasco já subiu o SAF. Vai ter um planejamento bem mais longo, que já deve estar começando agora, né? Eu espero. Ao contrário do Botafogo, que montou um time ali, né? A SAF foi aprovada e as pressas montou um time ali de qualquer jeito. O time do Botafogo não é organizado. Não foi um elenco muito bem planejado, já falei sobre isso antes. O Vasco vai ter essa oportunidade, assim como o Cruzeiro e o Bahia também, né? Que está com o Grupo City. Cruzeiro com o Ronaldo, Bahia com o Grupo City. E o Grêmio não tem SAF, mas tem uma diretoria que eu considero competente, mas o investimento é inferior. Mas dá para funcionar, né? 2017 ganhou o Libertadores com o ano. Bem, o Novo Horizontino ganhou de 3-0 do Operário. E o Novo Horizontino escapou do rebaixamento para a Série C. O Cruzeiro venceu o CSA por 3-2. O CSA estava vencendo, tomou a virada. O Cruzeiro, campeão, despediu-se da temporada no Mineirão com vitória. E rebaixou o CSA para a Série C. O Vila Nova jogando contra o Sport, os dois empataram em 0-0. E esse jogo aí, o Sport ainda tinha chance, né? O Sport precisava vencer e precisava que o Bahia tropeçasse. Mas não rolou. É isso aí, ó. Série B terminou então com o Gabriel Poveda de artilheiro, 19 gols. É um cara aí que acho que os times grandes têm que ficar de olho para a próxima temporada, né? Com certeza vão ir atrás dele, né? Os que subiram, principalmente Vasco e o Bahia, o Cruzeiro tem o Edu, que ficou entre os artilheiros ali com 11 gols. Mas mesmo assim pode ficar de olho também, né? Porque o Poveda é um cara mais novo, acho que ele tem 24 anos. Então pode ser uma boa para os times aí da Série A em 2023. O Luca, da Ponte Preta, ficou com 15 gols. Esse aí eu acho que não vira muito para os times grandes, não, né? Inclusive,
Na Ponte Preta ele joga bem. Nos outros times ele não vai tão bem assim. Diego Souza ficou com 14, eu acho que ele vai seguir no Grêmio pelo menos mais uma temporada, na Série A agora. O Edu ficou com 11 gols, o Raniel ficou com 10, mas não vai ficar no Vasco. E ele tem contrato com o Santos, mas eu acredito que o Santos vai tentar passar ele para alguém também. O Igor do Criciúma ficou com 10 gols também, o Rafael Elias do Ituano é o papagaio. O Ciel da Tombense ficou com 10 também, Rodrigo Rodrigues do CSA ficou com 9, Igor Catatal do Sampaio Corrêa ficou com 9, Matheus Davó do Bahia ficou com 9, Anselmo Ramon 9, Ronaldo 9, Bitelo do Grêmio 8, Douglas Baggio 8, Andrei Santos 8, Fabinho 8, Everton Galdino, Yuri Tanque, Nenê com 7, Wagner Love, lembrando que o Wagner Love não jogou o campeonato inteiro. E o Vitor Jacaré começou o campeonato bem pra caramba, terminou com 6 gols só. Inclusive marcou nesse último jogo, né? É isso aí. Terminou a Série B, então. Falamos dos artilheiros, mas vamos passar a classificação completa também, né? Falei quem subiu, mas não chegou a ver todos os rebaixados e os que ficaram aí no meio da tabela e vão jogar a Série B de novo para tentar um acesso em 2023. Bom, classificação final, Cruzeiro campeão com 78 pontos, absoluto, 23 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, 57 gols marcados, 26 gols sofridos, com um saldo de gols de 31. Melhor ataque da Série B e também a melhor defesa. Melhor defesa empatada com o Grêmio. O Grêmio também tomou só 26 gols, mas marcou 50, 7 gols a menos do que o Cruzeiro. Fez a equipe aí do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que terminou a Série B, né? A maior parte foi ele com o Roger Machado, que não fez lá um grande trabalho, mas manteve o Grêmio entre os primeiros colocados também. O Grêmio ficou com 65 pontos. O Bahia ficou com 62, o Vasco também. O Bahia teve 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Mesma coisa do Vasco, né? Mesma pontuação, mesmo número de vitórias, derrotas e empates. O Vasco marcou mais gols que o Bahia, 48 gols marcados no Vasco, 36 sofridos. O Bahia marcou menos, 43, mas sofreu menos gols também, 29. Por isso, o Bahia ficou na frente com um saldo de 14, enquanto o Vasco ficou com 12. O Grêmio também teve o mesmo número de vitórias do Vasco e do Bahia, 17, mas perdeu menos, né? Teve só 7 derrotas e 14 empates. O Grêmio teve muito empate. Sampaio Corrêa ficou em quinto lugar, embora ele não tenha chegado na última rodada brigando pelo acesso, mas fez uma grande competição. Teve ali o artilheiro Gabriel Poveda, né? E teve também um dos melhores ataques, um ataque melhor que o do Bahia e com a mesma quantidade de gols que o Vasco, por exemplo. Foram 16 vitórias, 10 empates e 12 derrotas aí do Sampaio Corrêa. 48 gols marcados, 42 gols sofridos. A defesa, né, não é muito boa. Saldo de 6. Saldo menor que o do Ituano, por exemplo. O Ituano ficou ali em sexto lugar com 57, Sport 57. Oitavo foi o Criciúma com 56. Londrina 53, Guarani 51. CRB ficou em 11º com 50, Ponte Preta 12º com 49, Vila Nova 47 em 13º, 14º Chapecoense com 45, Tombense 45, Novo Horizontino 44. Novo Horizontino foi o último ali a se safar do rebaixamento. Para a Série C, caíram CSA, ficou com 42 pontos, Brusque 34, Operário 34 e Náutico 30. Vão jogar a Série C em 2023.